Boa tarde, Brasil, bom dia, Itália. Não, você não sintonizou no canal errado. Sim, a aula de hoje é sobre números e eu sim também sou professor de matemática. Como você pode ver em algum lugar desta tela, hoje nós vamos falar sobre números, linguagem animal. Na verdade, a gente vai chegar à conclusão juntos de que para os animais existe comunicação e não linguagem. De qualquer modo, eu estou fazendo essa videoaula para complementar esses dois textos que estão aqui e para que nós cheguemos a certas reflexões que a gente já começou a fazer naquele vídeo que eu gravei no meu quarto, que eu tava com uma blusa vermelha falando sobre a hipótese de Sapir-Whorf. Esse texto que vocês têm aqui no fundo na televisão, ele tá falando que alguns animais, por exemplo, eles vão ter uma contagem de número que se restringe a 3. E aí, eu já como leitor crítico, vocês tiveram uma aula de leitura crítica. Desse texto eu já me pergunto, como é que você sabe? Você entrou na cabeça de um passarinho para saber? Você entrou na cabeça desse pássaro? Porque simplesmente pelo fato de você tirar 2 ovos no ninho e ele não fazer nada, não significa que ele só sabe contar até 2. Aliás, aí tem um preconceito implícito que é esse tipo de discurso, ele está subjugado por uma ideologia que prega que as ciências matemáticas teriam uma lógica superior à lógica linguística. E isso é um problema, porque as lógicas são diferentes entre as ciências. E a matemática, queridos, não é universal. Isso é uma grande balela. 2 e 2 são 4 no mundo inteiro? Não sei. Eu não conheço todos os povos do mundo. Vocês conhecem? Eu não. Então, eu não vou afirmar que 2 e 2 são 4 em todos os povos do mundo, porque eu não sei como os povos do mundo dividem o mundo. Eu não sei como a realidade sócio-histórica, cultural e linguística deles divide e começa a computar as coisas. E ou se eles computam. Então, para eu falar esse tipo de coisa, afirmar que pássaros têm contagens até 3, eu estou sendo etnocêntrico. Porque eu estou pegando meu sistema de contagem numeral, colocando para os animais o que é um absurdo, e eu vou chegar porque que é um absurdo, e além de tudo, ainda falando, olha gente, tadinhos, eles só sabem contar até 3, o nosso número é infinito. Então, será? E uma outra coisa, quando a gente fala de animais, eu vou indicar um texto para vocês. Agora eu vou referenciar um autor francês que se chama Benveniste. E o Benveniste, ele fez uma pesquisa com abelhas ou borboletas, acho que foi abelhas, não sei. Foi um inseto. E sobre como era o comportamento social delas nas colmeias. Ele percebeu que para transmitir mensagens, elas tinham comportamentos diferentes. Então elas circulavam em 8 para representar que uma determinada quantidade de mel estava, sei lá, 8 quilômetros. Não um 8, sabe? Mas ou circulavam em círculo mesmo, voavam em círculo para representar que não tinha mel. Então elas transmitiam mensagens. Animais conseguem transmitir certas mensagens através de uma comunicação. Eles têm comunicação. Agora, dizer que animais têm linguagem é difícil. E a matemática é uma linguagem. É por isso que vem a minha principal crítica a esse texto. Porque ele em si não faz sentido. Ele não faz sentido porque a partir do momento que eu começo a falar sobre a matemática em animais, eu estou falando de um sistema semiótico de símbolos para questões contáveis e para números. Sistemas semióticos que são de sentidos nada mais são do que linguagem. O Benveniste chegou à conclusão, e já é consenso entre os linguistas, que animais não têm linguagem. Animais têm tipos de comunicação. Sabe por quê? O que eu falei para vocês sobre as abelhas. Isso não é um contínuo que eu posso segmentar e analisar por partes, como eu faço da língua. Em vários vídeos aqui eu já falei, já dividi os níveis para vocês, inclusive a hora que a gente estava analisando o poema, nível fonético, nível morfológico. Eu não posso fazer isso com o latido de um cachorro, eu não posso fazer isso com o assovio de um pássaro, eu não posso fazer isso com um macaco batendo a mão no chão ou gritando porque tem um inimigo, eu não posso segmentar. E imaginem, as abelhas, se tiver escuro, elas não conseguem se comunicar. Os macacos, se eles estiverem muito longe, um não vai escutar o grito do outro. E não necessariamente aquilo significa aquilo. Eu não tenho essa implicação entre fonema e sentido como eu tenho na linguagem humana. Então, linguagem humana
ela é diferente da comunicação animal, sobretudo, além dessas questões de não poder segmentar, porque a linguagem animal não trabalha com elementos em absência. O que é isso? Com representação, e a linguagem humana trabalha. Eu posso falar de vocês e vocês não estão aqui na minha frente. Agora, um cachorro não late se não tem nada passando, a menos que ele tenha algum problema. O cachorro ou qualquer outro animal, ele só vai trabalhar em relações que estão na frente dele. Então, por exemplo, um gato vai miar se ele está com fome. Existe um motivo para. Agora, não existe necessariamente um motivo para eu falar. Claro que existem, os discursos têm motivação. Agora, eu não preciso necessariamente que a motivação esteja presente na minha frente para eu falar. As abelhas precisam, porque elas não vão fazer o oito à toa. Elas vão fazer um oito necessariamente para uma pessoa que vai estar na frente dela. É absurdo, inclusive, pensar em abelhas dando videoaulas. Só aí a gente já vê a diferença entre comunicação animal e linguagem humana. E uma outra diferença, eu estou falando para um celular como se fosse vocês. Olha o grau da linguagem humana de representação de coisas que estão em ausência. Eu estou imaginando que vocês estão na minha frente, só que eu sei que na realidade eu estou falando com o celular. Animais não fazem isso. Animais só trabalham com relações em presença. O cachorro, ele late para mim, ou ele late uma pessoa que está passando na rua. Ele não vai latir lembrando de uma pessoa que está passando na rua. Mas eu, como humano, posso falar de uma pessoa que eu lembro e não está no mesmo lugar que eu enquanto eu falo. Essa questão de representar coisas que não estão no momento da fala, isso é exclusivo da linguagem humana. Comunicação animal é diferente. E a matemática, na verdade, não é que ela é subordinada à linguagem, não é isso que eu quero dizer. São áreas diferentes. Mas a matemática é uma linguagem de símbolos que são baseados numa linguagem. E como eu já falei para vocês, eu não conheço todos os povos do mundo. Como é que eu vou poder falar que, sei lá, eles contam até 3? Até que ponto isso não é impor o meu sistema de computação ou de contagem para um outro povo, que talvez tenha uma outra ótica diante do que, para eles, é uma ciência matemática. Uma outra coisa, quando a gente fala, para começar, em ciência, é como se existisse uma única ciência, quando na verdade existem múltiplas. Todos esses povos, mesmo os povos indígenas, eles têm conhecimentos que são válidos, que são científicos. Claro que não é a mesma metodologia que a nossa, mas a ciência linguística é uma ciência tanto quanto a matemática, tanto quanto a física. Não é só ciência, matemática, física e biologia, não é só ciência. Física, biologia e química. Ciência é aquilo que eu preciso de um método e uma comprovação. Isso na nossa sociedade. Uma comprovação para comprovar uma tese e uma hipótese. Eu faço isso na linguística, a minha pesquisa de mestrado é isso, o meu TCC é isso, os meus 2 TCCs eu fiz isso. Eu parti de hipóteses e tentei comprová-las, ou então não, por que elas foram refutadas. Isso é ciência pra gente. Agora, os conhecimentos dos outros povos também são válidos em si, eles têm justificativas. É isso que eu queria falar. Uma outra coisa é que esse segundo texto que fala sobre infográficos, o que são infográficos? Ao pé da letra, gráficos que trazem informações. São questões gráficas que trazem informações, como por exemplo isso aqui. Claro que o modo como a gente lê, a nossa escrita, interfere na maneira como nós olhamos para o mundo. Agora, se isso veio primeiro ou vem depois, como eu disse no vídeo anterior, não sei. Essa relação é complexa demais. Talvez para a gente isso venha primeiro, mas para uma outra pessoa pode ser que venha depois. Para uma pessoa que, por exemplo, tem uma escrita da direita para a esquerda. Pode ser que por ela ter uma escrita assim, passar por um processo de aprendizagem da escola, em que ela tem aquele da direita para a esquerda, ela passa a ver o mundo assim. Então, quando ela vê isso aqui, ela identifica que como se isso fosse o primeiro dia, isso o segundo, isso o terceiro. Diferente da nossa ótica, que escreve daqui para cá. Pode ser, mas eu não sei. Porque, como eu disse para vocês, as línguas do mundo têm lógicas diferentes. Tanto tem lógicas diferentes, eu não vou mostrar isso para vocês. Rapidinho, deu o nono B aqui. Deixa eu... monólogo. Pronto, abri o meu monólogo. Imaginem que são pessoas diferentes, tá? Essa é uma primeira pessoa, essa é uma segunda, a primeira, a segunda. Se eu tenho só isso aqui, isso é mais ou menos como funciona a escrita infográfica do Oriente. Mais ou menos, tá, gente? Não é exatamente assim. Por quê? O que essa pessoa perguntou?
Dá para entender com os gráficos de hoje em dia, com os ícones de hoje em dia, o que é uma escrita iconográfica. Se a outra pessoa tá afim de jogar bola, essa outra pessoa responde, ah, não dá, tá chovendo. Aí o que essa outra pessoa propõe? Ah, vamos jogar carta então, sei lá, alguma coisa com dado? Aí ele fala, não, beleza, isso dá. Então, as lógicas entre as línguas são diferentes, era isso que eu queria falar. Talvez, de novo, repetindo, eu não quero dizer assim, ah, a gente tem tanta diferença que varia loucamente, não é isso. Mas eu quero deixar como recado desse vídeo que as línguas do mundo e os povos, eles são diferentes entre si e eles têm conhecimentos que são válidos. Não dá pra gente impor a nossa matemática como se fosse superior, não dá pra gente impor a nossa verdade como se fosse superior. Embora, como eu falei, em relação aos animais é uma outra coisa, porque os animais não fazem coisas que a gente faz, e a principal delas é a representação. Eu falo de coisas que não estão no meu presente enquanto eu estou falando. Posso falar de coisas da minha avó que não está aqui, de quando eu fui na casa dela antes da pandemia visitar ela. Um cachorro não conseguiria fazer isso. Tá? Eu não conseguiria segmentar o latido de um cachorro para analisá-lo. Eu posso segmentar a minha fala para analisá-lo. Vou deixar um texto de apoio sobre isso, falando a diferença entre linguagem animal e comunicação. Desculpa, comunicação animal e linguagem humana, aqui para vocês no Classroom. E eu vou dar outras indicações também. Por hoje é só. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.